mulher que se perdeu no processo. A mulher que se perdeu no processo de estar no crescimento. Uma mulher que tem perfil de crescimento, mas acabou se perdendo no processo. O que eu estou dizendo com isso, gente? Eu estou dizendo que existem muitas mulheres que estão chegando aqui para mim e hoje eu resolvi conversar especial com elas. Mulheres que já tiveram no topo e que hoje estão passando por uma situação delicada, mas que elas têm total perfil para o sucesso. E presta atenção, se uma mulher já teve no topo um dia, se ela já teve sucesso, é porque esse é o lugar dela. Ai, Lúcia, então quer dizer que quem não teve ainda? Não é isso que eu tô falando. Hoje eu vou falar com mulheres, eu sou psicóloga especialista em alta performance, eu vou falar com mulheres que querem o sucesso. Só que hoje, em especial, o tema é mulheres que se perderam no processo. Ou porque não estão conseguindo chegar lá, estão presas no meio das emoções, ou porque já tiveram no topo, estão passando por um vale com certa dificuldade e tem todo o potencial para chegar lá no resultado final. Só que quando uma mulher se encontra nesse lugar, ela está num lugar de perdida. Quando a gente já teve sucesso e está hoje num lugar onde não tem tanto sucesso, a sensação é do fracasso. Mas significa que eu tenho fracasso? Não. Essa é só uma sensação. E por que é só uma sensação? Porque eu sei que as mulheres acabam se perdendo nesse processo todo. E se acabam nesse processo, deixa eu só encerrar aqui. E lembrando que essa é uma live que acontece às 8 horas da manhã no Instagram. Voltou? Sobe gravada para o YouTube porque é um momento em que a gente pode estreitar um pouquinho mais a nossa conversa, além de posts pequenos no Instagram, que eu sei que você segue, que você é super fã, e eu adoro ter você aí, mas tem horas que eu sinto vontade de estender um pouquinho mais, de aprofundar um pouquinho mais a nossa conversa. O que acontece? É muito comum a vida ter ciclos, a vida ter os seus altos e baixos. E quando a gente está no momento de baixa, a sensação é de que eu nunca vou conseguir sair daqui. Mas, na verdade, o que a gente tem que ponderar no momento de baixa é de que se eu já tive no topo, se eu já soube qual que é a sensação de ter sucesso, de ter dinheiro, de estar feliz com os meus resultados, e aconteceu alguma coisa que eu perdi. Quando a gente cai, quando a gente está no momento de vale, não é o momento de criar. O que normalmente a gente faz? A gente começa a criar aquela sensação de eu não é para mim mesmo, eu sou uma farsa, eu não dou conta. Só que por outro lado, tem uma coisa que pulsa muito forte dentro de você, a certeza do que você é capaz. A mulher de sucesso tem isso dentro dela. Independente da posição que você esteja, você vai ter a sensação de que eu posso estar num lugar de não tanto destaque. Mas esse não é o meu lugar. Mas quando eu estou nesse lugar, o que eu preciso saber depois de uma queda é o que aconteceu. Aqui muitas mulheres se perdem porque o que foca o tempo inteiro de querer sair desse vale, e deixa de entender o que aconteceu, gente. E a nossa história nos traz aprendizado o tempo inteiro. Então, se aconteceu uma queda, a primeira coisa que eu preciso saber é o que aconteceu. Por que eu caí? Foi uma falha minha? Foi uma falha de outra pessoa? Foi uma falha da conjuntura do sistema, da política? E ajustar. Não se contente com um lugar que não é seu. E não comece a criar rótulos para você de um lugar que não é seu. Então, se eu estou aqui no lugar difícil, a raiva, a mágoa, ela tende a dizer assim, olha só, você não deu conta, você não consegue, falando pra gente mesma, né? Não é isso. É porque as emoções estão bagunçadas. Então eu preciso voltar a olhar o que foi o meu topo, o que gerou a minha queda, o que eu aprendo, porque aqui, para eu não cair de novo, olha só o aprendizado que a gente teve nessa queda. E quando eu tenho esse aprendizado, o que eu preciso é não fazer de novo. É um aprendizado muito caro, concorda? E muitas mulheres chegam nesse lugar e não ligam para o aprendizado. Quer dizer, você pagou tão caro por essa queda e ao cair você deixa de aprender para que lá na frente você não caia de novo, ou que você não cometa erros parecidos, ou que você não perceba o quanto que você cresceu para estar nesse lugar, aí sim é cruel. Gente, as quedas fazem parte da vida. As quedas, presta atenção, só cai quem sobe.
E todo mundo que sobe está sujeito a cair. A cair um montão, a cair só um pouquinho, não importa. Importa que sempre a gente está vulnerável a isso. Agora, o que eu faço com isso é que vai mudar o jogo. A mulher de sucesso pega essa queda, dói. Sente. Eu não quero dizer para você não sentir. Sente. Perceba de caramba, olha onde eu tô. Não fique cega, não entre na felicidade tóxica de dizer, mas eu tenho que ser grata com o que eu tenho agora, mas olha só, pelo menos os meus filhos estão bem, minha carreira pode não estar, mas olha, no final das contas, não confunda gratidão com mediocridade. Não é lugar para você, não significa que você não esteja sendo grata, só que você quer mais, você tem autoconhecimento para gerar novas respostas, novas conquistas. E aí é que está o pulo do gato. Então vamos lá, fazendo o histórico. Você teve sucesso um dia, hoje essa live é para quem teve sucesso, tá? Você teve sucesso um dia, você caiu, aprendeu, entendeu, percebe que não é uma condição sua de quem você é de uma condição em que você está. Está frágil, está machucada, está dolorida, e isso vai servir de combustível para perceber que esse lugar não é seu. E que esse lugar não é onde você deve estar. Você pode passar por um tempo com ele, porque às vezes você precisa de um tempo para organizar as finanças de novo, um tempo para organizar as emoções de novo, um tempo para entender o que aconteceu. Tome esse tempo, mas não demore aí, porque esse não é o seu lugar. Percebendo isso, você consegue então já começar a escalar, porque você é uma mulher de ação, você é uma mulher que faz. E porque você fez, um dia você subiu, porque você continuou fazendo, um dia você caiu, porque você continuou fazendo, você subir de novo. Gente, eu adoro da história do Trump, odeie você ou não o Trump, não importa. Ele é um cara que tem uma história clássica de que ele quebrou 3 vezes e ele se tornou bilionário todas as vezes que ele quebrou. Você já imaginou se ele tivesse ficado lá no fundo? Podia ter ficado. Já imaginou se ele tivesse ficado lá no fundo do poço? E ficado chorando e trazendo rótulos, eu sou um bosta, eu sou um cara incompetente, eu sou ruim mesmo, não sei o que, enchendo ele de rótulos, ele teria uma hora que ele teria acreditado nisso. Você está colocando rótulos em você hoje? Você está colocando rótulos que te desqualificam? Você está com raiva de você hoje? Para agora. Para agora. Isso é ruim, você está nesse lugar, você não traga para você o que você não é, porque isso sim é destrutivo. Esse cara quebra, mas ele tem uma mentalidade. Você tem uma mentalidade de sucesso. Se você cai, você levanta, porque o sucesso está dentro de você, está na sua mentalidade, não está no que você tem. Porque se você tem, você é capaz de construir e reconstruir. Gente, se essa live está servindo para você, já manda um comentário, já manda um coração aqui para mim e encaminha para aquela amiga, para aquela mulher que você sabe que é uma potência e que está passando por esse tipo de situação, que está falando com ela mesma de uma forma mais doída. Reconstruir. Já recebi os corações, obrigada. E vamos embora. Então, a partir de percebendo isso, de que eu quero que você tire os rótulos agora. Se você colocou algum de, mas eu sou uma farsa mesmo. A mulher de sucesso costuma ter a síndrome do impostora, de, nem é tanto assim, nem é tão forte assim. Então tira agora. Tira agora e percebe que é um momento. E que momentos passam, tanto os momentos bons quanto os momentos ruins, passam. Mas que a sua mentalidade, aquilo que você cresceu, aquela que você é na essência, permanece. E é essa que entra em ação, que desenvolve as habilidades de fato, é que vai reconstruir. Então, o meu convite aqui hoje é para que você, se você está no lugar em que você não quer estar, se você está no lugar onde você sabe que não é seu, é entender quais são os rótulos que você ou outras pessoas estão colocando em você. Acontece muito. Quantas vezes as pessoas que a gente mais ama viram pra gente e dizem, faz isso não. Porque vê que a gente está sofrendo, que a gente está querendo crescer e ela não sabe, ela não tem o gene do sucesso dentro dela. Você está entendendo o que eu estou falando com o gene do sucesso? Se não estiver entendendo, você coloca aqui nos comentários para explicar.
que é esse pulsar de vida, essa sensação, essa certeza de que você pode mais, isso incomoda o outro. Então talvez você também esteja recebendo rótulos externos. E aí cabe a você pegar ou não. Se esse rótulo não for seu, deixa de lado e parte para ação. Parte para ação junto com o autoconhecimento. Parte para ação sabendo quem você é, sabendo que você já errou, sabendo quais são os seus pontos fracos. Eu vou te contar a história da Joana. A Joana, ela teve um processo de sucesso há uns 10 anos, mais ou menos 10 anos atrás, um pouco menos do que isso, mas vamos lá. Essa mulher entendeu a vida dela e ela empenhou, ela empreendeu, ela construiu uma empresa e ela estava o máximo. Ela tinha uma empresa grande, com vários funcionários, várias pessoas trabalhando para ela. E ela começou a entrar um ar de competitividade muito grande. Ela se encantou com aquilo, ela se apaixonou por aquilo. E a Joana começou a cada vez acelerar um pouco mais na empresa. Só que sem calcular a rota de uma forma correta, gente. O que ela fez? Ela começou a ter tanta gana em crescer, tão apaixonada por aquela nova vida, que ela não enxergou quem era parceiro e quem era inimigo ali naquele lugar. E ela começou a entrar numa competição de querer ser melhor com os próprios colaboradores dela. Ela não soube liderar aquela equipe e permanecer no mercado. Ela começou a perceber nos parceiros concorrentes. É uma história bem sui generis, mas eu estou querendo só dizer, calma que a história ainda é longa. E ela começou a concorrer e competir com os parceiros dela. O que essas pessoas começaram a fazer? Sair da empresa. Eram excelentes profissionais, faziam entregas incríveis, ajudavam ela, inclusive, nesse fortalecimento. Só que a Joana se perdeu no caminho e começou a concorrer, a competir com eles. Eram prestadores de serviço dela, só que começaram a ficar melhores do que ela. E ao invés de ela entender e ser grata e ajudar isso a crescer, ela começou a competir com eles. Joana estava pronta para viver aquilo emocionalmente? Não estava. Encurtando uma história longa, Joana quebra, porque eles começam a sair. O administrativo dela começa a desrespeitar ela, porque ela começa a perceber. E o administrativo começa a confrontar. Olha a falta de autoridade, a falta de organização emocional que a Joana tem naquele momento. Ela quebra, ela construiu uma empresa muito grande, os parceiros foram embora e ela ficou com o prejuízo todo sozinha. E quando isso acontece, ela fica tão emocionalmente abalada, e ela entrega tudo aquilo e sai num prejuízo de mais de 150 mil reais. E ela começa então a se reestruturar. Joana passa um ano nesse vale, achando que o empreendedorismo não era para ela, ela começa a arranjar emprego, querer ser CLT, ela consegue, porque realmente ela era muito competente, ela consegue emprego, mas aí está implantada a infelicidade, porque ela veio de um topo, de uma competência emocionalmente ela não estava pronta, mas tecnicamente ela era muito boa, ela tinha o gene do sucesso, sabia que ela tinha que estar no mundo alto, no lugar alto, mas emocionalmente ela se embananou, ela quebra e ela vai viver então o mundo do CLT dela. Com um horário fixo, com um salário muito mais baixo do que ela ganhava e sem o reconhecimento de quem? Que é o mais importante? Dela mesma. Ela começou a entender e ela passou um ano nesse lugar, gente. Passou um ano nesse lugar. É quando ela me procura. E a gente começa então a estabelecer um trabalho de entender o que aconteceu emocionalmente com ela, de entender para o que ela não estava pronta ainda e estava dando um passo maior do que a perna. E a gente passa um ano estruturando. Aí o gene do crescimento dela pulsa, ela fala, eu não consigo ficar aqui, esse aqui não é o meu lugar. Ela não se contenta, porque a mulher de sucesso não se contenta com um lugar que não é realmente dela. E a gente começa então a fortalecer ela emocionalmente para ela voltar para o mercado, para voltar para o business dela. Ela reestrutura o business, ela não volta para o mesmo lugar, mas ela também não é mais a mesma pessoa. E a Joana então larga a CLT, larga tudo aquilo e tendo família, a família dela apoiando, tá? Filhos pequenos para cuidar. Então pensa, ela não tinha só as questões dela para lidar, ela tinha todas as questões sociais da maternidade, do casamento, que tinha que segurar e ter que botar dinheiro em casa, tá?
Só que a mulher de sucesso, assim como você, tem um quê de inconstante e a certeza de que pode mais. E isso organizado. Ela sempre foi essa mulher de sucesso, Joana, só que ela estava desorganizada ali naquele momento. Ela não estava forte emocionalmente, forte das competências. Ela não tinha, uma das coisas que a gente identificou dentro do processo dela, é que ela não tinha a competência para liderar. Ela tinha uma competitividade tão grande que ela destruía todo mundo que estava em volta. Todo mundo que vinha para ajudar, ela destruía na competitividade dela. Isso ela era racional, gente? Não era. Ela sabia que ela estava fazendo isso, ela queria fazer isso? Claro que não. Só que emocionalmente ela não estava pronta para isso. E aí a gente organiza isso tudo e hoje a Joana vai muito bem, obrigada. Com a empresa dela já não é mais tão grande, porque ela está num processo de crescimento, de entender, e eu continuo junto com ela há um tempo, para ir modelando, para moderando isso, a hora que ela se perde, ela se ajusta. Mas olha só que legal, ela teve o sucesso, ela teve o vale, ela entendeu o que ela não segurou, qual foi o problema dela lá na frente, ela buscou ajuda. Porque se ela não precisasse da ajuda externa, ela teria dado conta sozinha, ela teria dado conta lá a primeira vez, ela já estaria pronta. Só que ela não conseguiria ficar, talvez conseguiria ficar pronta sozinha, talvez sim, mas talvez no espaço de tempo muito maior. E por ela já ser uma mulher 35 mais, flor da idade, mas já não está mais ali no lugar de reconstruir, como nos 20, né, que está na faculdade, reconstruir a vida, ela demoraria muito tempo, família para sustentar, filhos para sustentar, marido, mas com o salário que ela precisava trazer para dentro de casa. Então ela conseguiu prosperar e hoje ela está muito bem. E com escala, ela estacionou? Não, porque a mulher do sucesso, ela sabe que o futuro tem um destino. Guarda isso na sua cabeça. O futuro só tem um destino, o crescimento. E hoje ela está num lugar já de mais estabilidade, de mais felicidade, mas crescendo de forma que ela consegue sustentar isso emocionalmente. Se ela crescer rápido demais, mais rápido que o emocional dela dá para fazer, ela destrói tudo. E talvez o que você não esteja conquistando ainda não é porque você não tem competência técnica para isso, é porque você não está pronta emocionalmente. Por mais madura, não importa a idade, tá, gente? Aqui eu não tô falando de idade. Hoje a Joana tá 40 mais. E essa história toda, ela só acontece, só tem um sucesso porque ela vem consciente. O que eu quero nesse encontro aqui, já estamos passando a nossa hora, porque é um encontro mais profundo, mas eu sei que a gente tem, coisa para fazer. Mas que bom que você veio pra cá, delícia, tá aqui, manda o coração pra mim, manda o coração pra mim. Pra quê? Pra você entender o que você precisa parar e analisar a situação. E Lúcia, você tá falando do vale, eu não tô no vale, eu tô no topo, eu quero mais, também serve pra você, porque se você ainda não conquistou aquilo que você acha que você tem que conquistar, é porque ainda faltam coisas pra você crescer. Ah, obrigada, coraçãozinhos. É porque ainda faltam coisas pra você crescer. O que tá faltando? Olha para você, gente, o autoconhecimento, mulher, o autoconhecimento é o seu grande poder. Gente, ficou alguma dúvida dessa história? Alguma coisa que vocês queriam que eu comentasse? Coloca aqui nos comentários para eu complementar. Porque de repente eu acho que eu estou sendo super clara e tem uma coisa muito legal aí que está na sua cabeça e que você pode trazer para mim que a gente consegue agregar aqui para todo mundo. Mas ficou claro? A história, a gente não tá... Oi, Nery, bom dia! A história não é estanque. Eu acho que de tudo, resumindo, de tudo que eu quero que fique com você é cuidado com os rótulos que você coloca para você mesmo. Nós somos... Oi, Adria, meu amor, amanhã eu preciso de você, tá bom? Organiza aí a situação. Amanhã eu preciso de você, amanhã eu vou dar um jeito aí. Gente, cuidar de mim. Minha manicure maravilhosa. Então... O que eu quero que você entenda precisa ter entender o rótulo, saber escutar essa força que tem dentro de você de quem é a mulher de sucesso. A mulher de sucesso sabe que ela é mulher de sucesso. Sabe que pulsa dentro dela. Então entender isso também. E perceber que a ação é que muda o jogo. Quando você age, quando você se movimenta, quando você vai além, é o que muda o jogo. Então, cuidado com os seus rótulos, percebe quem você é, gere autoconhecimento e haja.
Haja. E muitas vezes você precisa de auxílio para você não agir e vá. Mulher de sucesso é uma mulher de bater a cabeça ali na frente. Precisa ser calculada, não basta agir. Ah, você falou que eu preciso ir, é segundona. E nossos encontros acontecem sempre segunda-feira às 8, 88 e 8 e 10. A Lúcia falou para eu agir, então eu vou começar a fazer. Não! Calcule antes de fazer. Perceba quais são as suas fraquezas. Perceba quem pode te ajudar nas suas fraquezas. Perceba quais são as suas forças. Quem te atrapalha se estiver junto nas suas forças. Isso também acontece. Calcule a sua rota e vai. O sucesso é o seu destino. Uma ótima semana para vocês. E qualquer coisa, ficou dúvida? Eu tô sempre aqui. Só mandar um direct. Beijo.